Acontece, meus irmãos, que nós vivemos numa época, em que a suficiência, vamos lá, nós vivemos numa época em que algumas coisas sobre a Bíblia não são mais problema como foram na época da Reforma Protestante. Na época da Reforma Protestante, a autoridade da Bíblia estava em descrédito, porque o que prevalecia era a autoridade da igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana. O Papa falou, a água parou. Os concílios da igreja falaram, não se discute. Ainda que a Bíblia diz que todos são pecadores, Romanos 3:23, se a igreja diz que Maria nasceu imaculada, Imaculada Conceição de Maria, vale o quê? A Bíblia ou a tradição da igreja? A tradição da igreja, porque a tradição da igreja também é a palavra de Deus. Esse é o conceito católico até os dias de hoje. Por isso nós saímos de lá. E por isso nós consideramos, e se você for católico, estiver aqui, falo isso respeitosamente, não é para ofender, mas a igreja evangélica considera a igreja católica como uma seita, por esse motivo, porque ela se desviou do puro evangelho ao abraçar em pé de igualdade a tradição da igreja, tá? Não é para ofender, não, é assim que, só ir lá no site do Vaticano, no Catecismo da Igreja Católica, que vai encontrar essa definição do que é a palavra de Deus. Bom, então naquela época, a autoridade da Bíblia era questionada, o caminho de salvação que Lutero tanto defendeu, da justificação pela fé, dependia disso. É o que a Bíblia ensina ou é o que a igreja ensina? É o que a Bíblia ensina. Então, naquele primeiro momento, a autoridade da Bíblia era o principal ponto. Hoje em dia, acho que a maioria das pessoas, a Bíblia é a palavra de Deus, tranquilo. Vamos pensar, ficar só nos membros da igreja. A Bíblia é a palavra de Deus? É. Agora, a Bíblia é suficiente para nós? Na prática, já não é mais assim. Por isso nós temos hoje autores escrevendo e desafiando a igreja nesse sentido de acreditar e reconhecer não apenas a autoridade da Bíblia, mas também a sua suficiência para a evangelização. Todos os caminhos levam a Deus. Assim, nós vemos na época do politicamente correto, é sinal de discurso de ódio você dizer que só Jesus Cristo salva. Então percebe que na hora H mesmo ali, vai ter crente, que tem crente nas igrejas falando assim, não, tudo bem, Jesus é que salva, mas não é só por Jesus, né? E os índios lá, na aldeia lá, eles têm que ter um jeito de ser salvos também, né? Deus não vai lançar as pessoas no inferno, não pode. São questionamentos como esse que denunciam que a pessoa não crê na suficiência da Bíblia, e nós sabemos que toda a mensagem da Bíblia aponta para Cristo, né? Para a salvação. O segundo ponto muito crítico, tá? Que é a santificação pessoal. A santificação, meus irmãos, tem a ver com a restauração da imagem e da semelhança de Deus em nós. Eu vou pegar só um exemplo aqui. A ansiedade. A ansiedade, ela é combatida com santificação. Claro, se a pessoa chegou no nível que ela está em pânico, que ela já não funciona mais, ela vai precisar de uma medicação, vai procurar um psiquiatra ali, porque ela já paralisou. Nós reconhecemos muitas vezes a liberdade do crente fazer isso, mas é porque a coisa chegou num ponto que poderia ter sido evitado lá atrás, mas passou, então agora tem que ter uma intervenção médica ali. Mas curar o remédio não vai curar. Remédio não cura a ansiedade, ele equilibra a pessoa. Porque a ansiedade tem raízes mais profundas no coração da pessoa. Tem a ver com santificação, tem a ver com a pessoa conseguir trazer do campo da mente, do conhecimento dela, a soberania de Deus, a descoberta do Evangelho, que Deus é nosso Pai, para a vida dela, para o que ela está sentindo, para o medo que ela está se debatendo ali, com os desafios que ela tem, seja desafio profissional, relacionamento, questões econômicas, ou a saúde que está definhando um diagnóstico terrível. É lá no coração que essa ansiedade vai ser tratada. E isso aí, remédio para isso é santificação. E para isso, então, é que hoje nós temos um movimento que foi reiniciado nos anos 50, 60, com um pastor presbiteriano chamado Jay Adams. E Jay Adams foi a grande figura que vamos dizer, iniciou esse movimento hoje chamado de aconselhamento bíblico no mundo. E essa igreja aqui em Lafayette, Faith Baptist Church, bebeu com Jay Adams.
E agora eu fui lá apresentar a conta para eles. Vocês beberam com os presbiterianos, agora vem cá ajudar os presbiterianos. Né? Nós vamos procurar fazer algumas parcerias com eles para o aconselhamento bíblico lá no Brasil. Tem uma irmã aqui que eu estava conversando agora. Quem é? Sobre aconselhamento bíblico. Yara está aqui, Yara? Yara está lá, né? Então, tem membros das nossas igrejas que estão estudando sobre aconselhamento bíblico. Assim, o pilar do aconselhamento bíblico é esse: a Bíblia é suficiente para a santificação. Tem gente procurando resolver seus problemas em outras fontes que não no Evangelho, que não em Cristo, e não vai conseguir, porque é coisa da alma, é coisa do coração, e só Deus consegue tratar o nosso coração. As outras ajudas podem equilibrar a pessoa, no exemplo como eu mencionei da ansiedade, deixar ela funcional, deixar ela de volta aí no trabalho e tal, mas aquilo que lá no coração gerou aquilo, o remédio e outros recursos não vão tratar, tem que ser o Evangelho. E eu sei que nessa hora está dando um nó aí na cabeça de alguns, porque eu estou falando de uma coisa muito complexa, fácil de vocês entenderem, mas complexo de lidar com isso, no mundo em que nós vivemos. Então é só uma pincelada, mas ela é importante para você depois pensar, ler sobre isso, conversar com o pastor, e também para a reforma social. Isso aconteceu demais no Brasil agora. A grande esperança da igreja evangélica brasileira era que outra pessoa fosse eleita, porque aí nosso país teria jeito. E eu não sou de esquerda, tá, gente? Se alguém for, me perdoa. Me perdoa, não. Me aceite. Mas eu não acreditava e não acredito que um candidato de direita vai dar jeito no Brasil, nos Estados Unidos ou no mundo. O meu tempo tem muita coisa, né? Mas vamos lá. Em Portugal, um menino, príncipe, chamado Dom Sebastião, ele precisou assumir o reino português de Portugal e Algarve com 3 anos de idade. A rainha Catarina, a mãe dele, cuidou dele até ele crescer aos 14 anos. Aí ele assumiu efetivamente o rei Dom Sebastião de Portugal. Tem português aqui? Algum português? Para não falar bobagem sozinho. Você é portuguesa? Quem está ali? Ok. Muito bem. Então, só que aos 24 anos, ele decidiu fazer uma campanha militar no Marrocos para reconquistar o Marrocos para o reino português. E lá, ele desapareceu. Isso é fato, viu, gente? Você pode depois dar um Google aí que você vai tudo isso que eu estou falando. O rei Sebastião desapareceu misteriosamente. Eles perderam a batalha e não conseguiram reconquistar o Marrocos. E isso gerou na cultura portuguesa um fenômeno chamado de sebastianismo. E algo assim meio doido, porque é meio político, meio religioso. E vários momentos da história de Portugal, até os dias de hoje, eles têm uma expectativa de que Dom Sebastião vai voltar e vai restaurar a grandeza de Portugal. Vamos fazer Portugal grande novamente. Vocês já ouviram isso em algum lugar por aí? Né? Porque eles foram a potência. E como nós fomos colonizados por eles, isso tem influenciado a cultura brasileira. Houve uma revolta uma revolta daquelas no Brasil também, do século XVIII, XIX, em que os caras enfrentaram os poderosos no poder brasileiro e sem menor condição, mas eles partiram para cima por convicções religiosas, achando que Dom Sebastião, na hora H, iria dar vitória para eles. Todos nós temos um quê de sebastianismo dentro de nós. Nós estamos à espera de um Messias, Salvador, que vai dar jeito nesse mundo, e a gente, ao invés de... Isso Deus colocou em nós, porque Ele prometeu, né, que o descendente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente. O sebastianismo é um desvio do nosso foco de expectativa do Messias prometido para as soluções humanas, para a reforma social. Vem da palavra de Deus, vem de Cristo, não vem de homens a solução para esse mundo. Não quer dizer que nós vamos cruzar o braço, né? Mas só não apostar tudo em pessoas. Ok, então a suficiência da palavra de Deus, agora nós vamos entrar na EBD mesmo. O trabalho do Senhor, feito com excelência e para a glória de Deus, agrada a Deus e abençoa o seu povo. O que você vai ver aqui agora é a nossa tentativa de colocar isso em prática no que diz respeito à escola bíblica dominical. Fazer as coisas com excelência, pensando na glória de Deus. Ao abençoar o povo de Deus vai querer. Não quero perder isso, né?
domingo que nós lançamos nosso programa de EBD, no mesmo dia da temática do ano, teve membro da igreja que chegou para mim, pô, pastor, eu queria fazer aquela classe, mas só dá para fazer 4. Tem 13 classes, como é que vai fazer, pastor? É isso mesmo, que bom que você está querendo fazer. Está vendo? As pessoas querem, anseiam, quando o trabalho é feito com excelência. Vamos ver então, como estruturar uma escola bíblica dominical excelente. Tá? A gente começa, na verdade, não pela escola bíblica, mas por uma filosofia ministerial para a igreja. Ali está um pedacinho da nossa filosofia ministerial, a nossa identidade. Isso está no site da nossa igreja, você pode entrar ipn.org.br, que você vai chegar nessa tela aí, e ali essa é uma foto de um dia na nossa escola bíblica dominical, que depois eu vou explicar o que é. Mas a nossa identidade como igreja é essa, uma igreja reformada, acolhedora e unida em torno da palavra a serviço do reino de Deus. É assim que nós queremos ser, assim que nós queremos ser vistos na nossa comunidade e no país e fora também. Tá? Então, a gente, antes de pensar numa escola dominical, você tem que pensar numa filosofia de ensino. Quem nós somos? No contexto em que nós estamos? Qual é a nossa identidade? A partir dessa identidade, e eu estou simplificando bastante isso aqui, gente, nós temos o seguinte, vamos lá. Algumas áreas onde nós vamos procurar desenvolver essa nossa filosofia. E nós encontramos na Bíblia, por exemplo, em Atos 2, 42 a 47, que mostra como os crentes viviam, 5 grandes áreas que nós devemos procurar desenvolver para um ministério equilibrado. Adoração, ensino, comunhão, serviço e evangelismo. Você já notou que tem igreja que é muito boa no louvor? Parede preta, gelo seco, né? Músicos profissionais, né? Ali a adoração né? Já outras, elas são mais, nem tem templo, são igrejas que se reúnem nas casas para comunhão. Outras já são mais ali doutrinárias, e aí nem tem música na igreja às vezes, né? Ou nem dá tanto valor à comunhão. Outras já são muito dadas ao trabalho social, outras muito evangelistas. O ideal, segundo Atos 2, 42 a 47, é que você procure crescer em harmonia, investindo nas 5 áreas, inclusive na vida pessoal. É um bom termômetro de crescimento espiritual. Como está a sua vida de adoração? Como está o seu conhecimento da palavra de Deus? A sua comunhão com os irmãos? Tem muita gente hoje desigrejada, né? Que não assiste culto pela internet. Estão transmitindo? Nada pessoal. Assista o culto pela internet quando você não puder estar aqui, mas não substitua a comunhão pela internet, tá? Etc. Então, para a vida pessoal também a gente precisa desenvolver essas 5 áreas. Então, a nossa filosofia de ministério, ela perpassa essas 5 áreas. De que maneira? A gente divulga, né, a nossa filosofia por meios visuais, nas mídias. Ali é o estacionamento da nossa igreja, onde a gente coloca a nossa filosofia estampada. Aquilo ali já mudou, a gente todo período vai mudando. Mas naquele ano nós pusemos as 5 áreas ali de comunicação. Deixa eu apresentar para vocês a nossa igreja, que é essa daqui. Lá no fundo, aquele prédio envidraçado é a sede da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aquela parte com arcos ali é o templo, e a parte da frente é o nosso prédio de educação cristã, onde funciona a escola dominical e os gabinetes pastorais, etc. Tá? Mas seguindo, o meu objetivo aqui não era que você lesse, não, era que só você enxergasse que a nossa filosofia de ensino, ela afeta também o trabalho da igreja. Os ministérios da igreja, que são sociedades internas, coros da igreja e demais ministérios, eles estão distribuídos nessas 5 áreas. Então, tem os ministérios, por exemplo, sociedade interna, na área de comunhão. Corais da igreja, são 7, na área da adoração. Que mais? Ministérios, diaconia, né? Entra na área do serviço. Então, os ministérios da igreja também estão distribuídos nas 5 áreas. Vamos seguir. Eu ainda não cheguei no EBD. Então, você tem a filosofia de ensino. Você tem as áreas onde essa filosofia procura avançar, os ministérios trabalham nessas áreas, e aí a cada período nós definimos um tema para a igreja. Nós estamos então agora num triênio, o triênio da restauração pós-pandemia. Foi muito sofrido para nós lá no Brasil, essa questão da pandemia,
o medo, a insegurança, as doenças. Tivemos oficiais da igreja que foi por um fio que eles não foram. Meu pai faleceu na pandemia. Então, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, foi um período muito difícil para o povo brasileiro. E, claro, que para muita gente no mundo todo também. Então, nós idealizamos que era hora da gente buscar restauração. E restauração em 3 áreas que nós escolhemos, que são áreas centrais do cristianismo, as virtudes centrais do cristianismo que Paulo fala. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. O maior destes é o amor. Então, no triênio, nós estamos tratando um ano que deu toda a ênfase no amor, o ano passado na fé e esse ano na esperança, porque eles sabiam que eu ia vir aqui, né? Já definiram nada. Isso aí foi definido em 2021 e eu não sabia, foi eu que defini, tá, gente? Eu não sabia que eu ia estar falando de esperança na esperança. Ok? Então nós temos o triênio e agora, deixa eu ver, o tema do ano então, vem Senhor Jesus, 2024, o ano da esperança, eis que vem com as nuvens e todo olho verá certamente, amém. Bom, agora chega a hora da escola dominical. Para dar suporte bíblico, doutrinário a essa filosofia e a esse tema, nós vamos estruturar a nossa escola bíblica dominical. Então a gente não começa com a escola dominical, você começa pensando a igreja, o ministério da igreja. E a IBD vem para fundamentar, né, e instruir os membros. Essa é a logomarca da nossa igreja, da IBD, fundamentada na Bíblia e nos símbolos de fé da nossa igreja. Ali são alunos da IBD. Ok? Aí o tema do ano, está vendo que agora a restauração chegou na IBD? Agora aparece a IBD lá, ó, com o tema do ano. O currículo nosso já está pronto desde 2021, também não é para vocês lerem, porque eu sei que não dá para ler, né, mas só para vocês visualizarem. Você está vendo os temas da adoração, do ensino, da comunhão, do serviço, do evangelismo? Atravessando os 5 anos, os 3 anos, e cada ano com um tema principal. Do amor, no amor você vai tratar aquelas 5 áreas, na fé as 5 áreas, na esperança as 5 áreas também. O currículo já está pronto para o ano todo, quando chega desde 2021, quando chega lá para agosto, setembro, nós começamos então a mobilizar a preparação para o ano seguinte, preparando as emendas, adquirindo bibliografia, escolhendo os professores, e os professores começam a se preparar no mês de outubro, novembro, eles já estão preparando para dar aula em fevereiro, tá? Seguindo, pode seguir, acho que repetiu você? Ok. Aí nós temos todos os cursos desse ano. Isso ali, gente, imagina 2 portas daquela ali, uma do lado da outra, no meio lá do hall. Aquilo está pregado lá, o aluno chega diante daquela imagem ali, ele vê quem são os professores, os cursos, qual é a ementa do curso, ele escolhe em qual ele quer participar. Pode seguir. Ali tem um exemplo, então, de disciplinas da nossa EBD. Aconselhamento bíblico, que eu vim aqui fazer o curso, já faz parte do nosso currículo desde 2022. Na IBD nós temos agora já são 2 disciplinas. A outra é ídolos do coração. ênfase em família, todo ano a gente procura dar. Pode seguir. E eu coloquei, ali tem pré-adolescentes, adolescentes e jovens, que são os nossos jovens fortes, né, cada um, e os temas deles trimestrais se baseiam naquele currículo grandão que vocês viram lá anteriormente. Pode ir? Toda aula tem uma avaliação, os alunos entram ali no link e avaliam a aula do professor, fazendo sugestões, né? Todos podem, não é que todos façam isso. Pode seguir? Para começar o trimestre, nós estamos exatamente nesse momento. Nós tivemos a aula inaugural dia 4 de fevereiro, com o pastor Sebastião, que foi convidado para a gente dar um kick-off, né, na nossa aula. E ele falou uma coisa muito bonita sobre a esperança, que eu queria deixar com vocês aqui. Uma oração de Jonathan Edwards sobre a volta de Jesus. Ó Deus, imprima a eternidade nos meus olhos. Nós vivemos olhando muito para... né? Ó Deus, imprima a eternidade nos meus olhos. Faça essa oração de vez em quando, tá? Para Deus alimentar a sua esperança da eternidade sempre. Então, ali foi a aula inaugural. Tivemos, sexta-feira agora, um seminário de educação cristã com um pastor convidado, o reverendo Giovanni Bianchini, e o tema foi Encontrando Jesus nas Histórias Bíblicas. Essa é uma ênfase muito importante em todo esse trabalho de escola dominical, irmãos. É que nós não sejamos moralistas cristãos no ensino bíblico.
que é ser um moralista cristão? O exemplo que eu dei conversando com a liderança da igreja. Falei dos homens, vou falar das mulheres agora, positivamente. Então, uma mulher cristã, ela deve ser assim, ela deve ser assim, ela deve ser assim, ela deve ser assim. Que Deus te abençoe e procure ser essa mulher cristã. Isso é moralismo cristão. E a mulher, ainda mais mulher, né, que já tem um peso, uma carga de marido, de filho, de casa, de trabalho, meu Deus, como é que eu vou conseguir ser essa mulher? Não vou conseguir nunca, porque foi uma pregação moralista. Nós temos tido aulas moralistas, porque uma aula bíblica, uma pregação bíblica, ela tem que convergir para Cristo e para o Evangelho. Como foi o caso de Pedro aqui, e como foi o caso que eu procurei fazer com as crianças. Né? Crianças têm dificuldade de obedecer, mulher, você tem dificuldade de ser essa mulher cristã? É para ter mesmo. É pela graça de Cristo, poder do Evangelho, que nós vamos ser quem nós precisamos ser em Cristo Jesus. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade. Então, por isso nós temos feito os nossos treinamentos sempre enfatizando a ênfase cristocêntrica do ensino bíblico. Tá? E do lado de cá nós temos a Expo EBD, que a gente faz todo ano, e eu vou mostrar para vocês algumas imagens, acho que está na sequência ali, deixa eu ver. Isso. Essa é a nossa Expo EBD. Lá na frente é o estande da escola dominical, tem um auditório ali à esquerda, 2 corredores, as salas são embaixo das crianças, naquele nível, e no seguinte são classes de EBD, aquele prédio, né, que eu mostrei para vocês. Cada banner daquele tem uma foto do professor com a ementa do curso e livros que ele vai usar, o que ele quiser mostrar ali, vender o peixe dele, porque daqui a pouco nós vamos liberar lá no final do culto a galera toda, e todo mundo vai virar então para conhecer os cursos do ano e escolher o curso que ele quer fazer, conversar com o professor e já fazer a sua matrícula ali. Isso é bem legal, gente, dá um gás na turma. Olha o pessoal chegando agora, quer ver? Bom, ali está a classe da mocidade e os meninos da mocidade fazendo a divulgação. Você está vendo, tem um QR Code lá no tablet, tem uma decoração, tem livros, e eles fazendo aí a propaganda deles, da classe da UNP. Pode seguir? E aí a turma toda chegou. Né? Aí eles chegam, vão passando nas salas, né, para conhecer. Você está vendo lá em cima um banner afixado com o tema do ano, o tema da IBD, que é o tema do ano da igreja. Pode seguir? A gente faz sempre essa foto, toda o Expo IBD, e essa é a foto que nós usamos para pôr no site da igreja. E na hora de recepcionar os visitantes na igreja, aparece também essa imagem do pessoal, né, bastante receptivo ao longo do ano todo. Mais, o que mais? Volta aí um pouquinho. Volta. Não, antes. Ali, ó. Aquele rapaz ali de camisa listrada azul, vocês estão vendo ali à minha esquerda? Ó, tá? Eu não posso falar mal dele, não, porque ele está aqui hoje, está ali atrás, olha lá, levanta a mão aí, Marcelo. Tá? Marcelo e família estão visitando aqui a igreja. E uma alegria reencontrá-los aqui. Azar deles, né? Tenta fugir desse pastor aqui, não consegue. Ok. A esposa também está lá do lado? Acho que estava ali na hora? Não, né? Tá a mamãe, né? A mamãe está ali, ó, a missionária. Pode ir. Ok. Uma coisa também, agora já entrando para as aplicações para a igreja, gente. Nós fizemos uma campanha na igreja no final do ano, intitulada Dia do Senhor, Dia de Festa da Alma. Esse adesivo aqui, ele está nos nossos celulares lá na igreja, está no iPad, está na Bíblia, está no carro, está em casa. Nós distribuímos para a igreja toda, distribuímos literatura. Eu escrevi uma carta pastoral também para distribuir para a igreja, com aquela ênfase que eu mencionei aqui no começo. De onde vem essa expressão dia de festa da alma? Vem dos puritanos. Os puritanos diziam que o domingo, o dia do Senhor, era dia de feira da alma. Em que a feira, né? Vocês lembram de feira, gente? Alguém aqui é dessa época da feira? Hoje é shopping, né? Hoje é diferente, né? Não tem mais feira, é mercado. Mas dia de feira era dia de você ir para a rua, sol, dia domingo, sei lá que dia que era na sua cidade, mas era o dia de fazer compras, fazer transações comerciais para abastecer a despensa da sua casa e você ter o que, né, alimentar a si e a sua família. Então os puritanos diziam que o domingo é o dia de feira da alma. É dia de fazer transações comerciais com Deus, transações espirituais com Deus, para abastecer a sua alma.
é dia de sol, é dia de festa, é dia de alegria. Eles não usavam a expressão dia de festa, mas eu preferi usar dia de festa da alma, porque a ideia é essa e nós não sabemos mais o que é feira. Então, tirei o feira e pus o festa, né? E a ideia, então, que nós temos procurado trabalhar com a nossa igreja é que nós não vamos seguir uma linha legalista. Quem tentou fazer com legalismo esse negócio do dia do Senhor se deu mal. Mas que cada crente pense se nós temos honrado e santificado o dia do Senhor de modo adequado. Nós temos chamado esse dia deleitoso, é dia de prazer para nós. Isaías diz que se nós chamarmos esse dia deleitoso, se nós tivermos prazer nesse dia, quando eu acordar domingo, eu vou pensar, uau, hoje é domingo, é dia do Senhor, eu vou para a igreja, eu vou estudar a Bíblia, eu vou encontrar com os meus irmãos. Esse é o espírito que Isaías fala. Que se nós fizermos isso, Deus vai nos honrar, porque nós estamos honrando a Ele e o dia que Ele separou para a adoração. E é nesse sentido que entra a escola bíblica dominical. Uma oportunidade tão rica de estudar a palavra de Deus no dia do Senhor, e como eu mencionei, não é amanhã do Senhor, não é a tarde do Senhor, nem a noite do Senhor, é o dia do Senhor. Todo crente deveria aproveitar. Nós fazemos uma distinção na Igreja Reformada entre elementos de culto e circunstâncias de culto. O elemento de culto é inegociável. Tem que ter pregação, tem que ter cântico, tem que ter oferta, tem que ter confissão. A circunstância de culto ela é negociável. Por exemplo, o culto vai ser às 9 ou às 9h30. Vai ter um culto, 2 ou 3. Circunstâncias. A Bíblia nos dá essa liberdade de definirmos as circunstâncias. Quantas vezes nós vamos ao culto? Isso não tem uma obrigação na Bíblia. Você tem que ir nos 2 cultos, você tem que ir na escola dominical. Está mais para essa categoria circunstancial do que elemento inegociável. Agora, se você não tiver uma excelente razão para não ir nos 2 cultos e não ir na escola dominical, tem um problema aí no coração. Ficar por comodismo, porque eu já fui uma vez, aí nós não estamos tendo esse espírito de celebração do dia da ressurreição do nosso Senhor. Paulo, quando aquele Eutico caiu lá do 3º andar, você se lembra? Que ele pregou até meia-noite, era dia do Senhor. Sabe o que significa Eutico? Afortunado. Ele estava mais para desafortunado, né? Porque caiu o 3º andar, morreu, aí depois ele virou afortunado de novo, porque Paulo ressuscitou, né? Mas era dia do Senhor, e ali em Atos 20 diz que eles se reuniram no dia do Senhor para partir o pão e para receber a palavra de Deus. Nossos irmãos do passado celebravam a ressurreição de Cristo no primeiro dia da semana. Se reuniam uns com os outros para alimentar-se da palavra, para celebrar a ceia. Esse espírito nós não podemos perder. E a escola bíblica dominical deve ser participada, nós devemos participar dela, estar nela, com esse espírito, com essa disposição do nosso coração. Eu espero que você, se ainda não tem tido essa empolgação com a escola dominical aqui ou na igreja, se você é de outra igreja, que você reflita sobre isso. E se já tem tido, peça a Deus para continuar alimentando. E aqui cai na mesma categoria do deleite na vida devocional diária. Pode confessar, Senhor, eu não tenho tido prazer no dia do Senhor. Me ensina a ter deleite no teu dia. E Ele vai te dar isso. Porque quando nós encontramos deleite na presença de Deus, nas coisas de Deus, Ele é glorificado. Tá? Ok, Tiago, vamos. Muito bem. Agora, é algo que vale para toda a igreja, mas pensando numa liderança que deseja estruturar uma escola dominical de excelência para a glória de Deus, o que eu considero os elementos fundamentais, e aqui eu estou quase terminando, tá, gente? Os elementos fundamentais para essa escola dominical. Primeiro, ela tem que ser alicerçada no ensino bíblico, cristocêntrico. Cuidado, que pode ser bíblico, moralista. Bíblico, cristocêntrico. Apontamos sempre para o Evangelho, para a graça de Deus, para a obra de Cristo. Segundo, ela deve ser, no nosso caso, né, como presbiterianos, e porque cremos que a doutrina reformada, ela expõe com fidelidade a palavra de Deus, deve ser a Bíblia cristocêntrica, numa abordagem reformada, né, das doutrinas da graça e de tantas outras virtudes da nossa teologia. Além disso, as aulas devem ser práticas. Às vezes o aluno fica frustrado que o professor, nós
presbiterianos somos muito dados ao estudo, né? Estuda. E aí fala da autoria do livro, fala do contexto histórico em que a carta foi escrita, né? Fala do esboço ali homilético e expõe detalhes geográficos, culturais, e você vai embora para casa, não levei nada hoje, assim, a não ser conhecimento. As aulas têm que ser práticas, e práticas, gente, não a prática pela prática em si, mas aquela prática que nos ajude a nos tornar mais parecidos com Cristo, que promova a santificação pessoal, que promova em nós a disposição para o serviço, que promova em nós o compromisso com a pregação do Evangelho. Tá? Então, nossas aulas têm que ter essa característica, e para isso os professores têm que ser treinados nessa direção, que aí é o que entra ali, né? Treinamento não só treinamento, seleção de professores piedosos, não basta ser sabidos na Bíblia, mas conheçam a palavra, sejam piedosos, tenham uma vida exemplar na comunidade, e que sejam treinados também em ferramentas da didática, do ensino, né? tão úteis para tornar uma aula mais agradável e compreensível. Como eu disse, essa escola dominical, então, ela deve servir a filosofia ministerial da igreja. O programa deve ser estruturado com antecedência. Eu já cuido de escola dominical há 30 anos e, olha, meia culpa, minha máxima culpa. Houve vezes em que eu fiz assim: Casa Editora Presbiteriana, qual a revista que você tem aí de escola dominical para o próximo trimestre? Manda X revistas aqui. E aí, faltando 2, 3 semanas, você pode entrega a revista aqui para o professor, você pode preparar essa aula, então, para você dar agora no próximo trimestre. Ele vai ter 2 semanas, 3 no máximo, e quando estiver terminando o trimestre, a gente manda vir outra revista, e aí ele tem que estar terminando o trimestre, preparando outra, aquela correria, as coisas sendo feitas de última hora. Então, nós temos tido a experiência de fazer currículo para 5 anos, 3 anos, 2 anos, e isso é muito útil no planejamento. Outra coisa que ajuda também o professor, só antes da comunicação, mas voltando ali no programa e nos professores, é que lá o professor ele vai dar a mesma aula 4 vezes no ano, são 4 trimestres, né? Então ele vai dar 4 vezes. Os alunos é que vão rodiziando. Isso ajuda a evitar esse improviso, porque ele vai vai ler os livros, não vai ler revista, vai ler livros. Nós entregamos 2 livros e a ementa para o professor, então ele vai ter tempo de se preparar. Ele vai dar um trimestre, agora na hora de começar o segundo trimestre, tem uma aula inaugural no meio do caminho para ele dar um fôlego, ele revisar o material dele, vai dar de novo, vai dar de novo, vai dar de novo. Então vai aprimorando o ensino e não tem mais aquele improviso que tinha na minha época de revista de EBD. A comunicação é importante, vocês viram aí que até no estacionamento da igreja a gente usa, hoje em dia com mídias sociais, vocês são craques nisso aqui, a igreja está aí nas mídias sociais, né? Então divulgar banner no salão, nos salões, nas salas da igreja, vocês viram lá aquele banner grandão lá em cima do estande. Então comunicação ajuda a mostrar a excelência. Espera aí, está tudo aqui amarrado direitinho, né? É importante a comunicação. Mas a equipe, nós temos uma equipe da EBD que funciona muito bem. Eles ficam lá no estande, recebem os alunos, fazem a inscrição, levam água para o professor e ajuda. A nossa equipe brilha. Temos um superintendente, vou falar o nome dele para quando eu chegar lá, fazer uma média com ele, presbítero Emerson. Eu falei do seu nome lá nos Estados Unidos. Pronto, falei. Que mais? E tecnologia também ajuda, né? Nós usamos o aplicativo, que antes a gente usava o aplicativo do Tiago, da Maila aqui, nós usamos uns 7 anos o aplicativo, e agora nós estamos usando um novo aplicativo, e por ele o aluno faz a inscrição para a EBD, todas as salas equipadas com projetor, né, e tudo que a tecnologia puder nos auxiliar. Irmãos, eu entendo que esses são pontos centrais da EBD, e eu entendo que esses princípios ou essas áreas ali são aplicáveis a qualquer tamanho de igreja. Na nossa igreja é uma igreja grande, são 1.800 membros, nós temos 11 salas de crianças, 3 da juventude e 13 para adultos. Mas se eu tivesse uma igreja com 100 membros, com 2, 3 salas, eu usaria os mesmos princípios, procuraria trabalhar essas mesmas áreas, adequando a quantidade de alunos, professores e salas. Tá? Então, não vejo como impedimento o tamanho da igreja para você buscar excelência. A excelência que, como eu disse, glorifica a Deus,
abençoa os alunos, eles vão ter interesse nisso. Poxa, isso aqui é bacana, eu não quero perder. E agrada a Deus, né, a maneira como a gente está fazendo. Eu acho que terminamos aqui. Tudo isso resumindo, que o trabalho do Senhor, feito com excelência e para a glória de Deus, agrada a Deus e abençoa o seu povo. Terminou, Tiago? É isso, essa é a nossa igreja. Então irmãos, eu compartilho aqui com muito temor e tremor, tá? Não estou aqui para dizer que nós somos a solução para a EBD, que nós estamos acima de qualquer outro ministério. Tem sido a nossa experiência, que modestamente eu compartilho com os irmãos, e no que a gente puder ajudar, já temos tido aí contato com a liderança da igreja, mesmo à distância. Hoje em dia está fácil, né? Eu tenho... Não tenho, então acabou. Ok, presbítero? Então eu agradeço aí, irmãos, muito mesmo, vocês foram muito atenciosos, foi muito agradável trazer a palavra para vocês, tá? E que Deus possa abençoá-los. Estou torcendo pela Igreja Esperança lá do Brasil, fico feliz de ver o crescimento que vocês estão tendo. Tem o pastor Samuel aqui agora, o pastor Nicodemos, isso trouxe muita alegria para o meu coração. Primeiro porque eu sei que minhas ovelhas vão estar sendo muito bem cuidadas aqui, né? Mas também por ver o progresso de Deus, a obra de Deus aqui nos Estados Unidos, por meio de uma igreja brasileira, reformada. Isso nos alegra e a gente sente que é parte disso um pouquinho também. Obrigado.